Bom, pessoal, vamos ao nosso segundo vídeo, né? Ainda na introdução, mas agora falando sobre modelos de representação de cores, tá? Então vejam, o uso de cores em processamento digital de imagens decorre de dois fatores principais, tá? Primeiro, a cor é um poderoso descritor das propriedades de um objeto e pode simplificar sua identificação e segmentação. É muito comum, por exemplo, eu identificar objetos na cena dizendo assim, não, eu quero aquele vermelho, tá? Então, é intuitivo para a gente fazer isso, né? Além disso, o olho humano, tá? Ele pode discernir milhares de variações de cores, enquanto que sua capacidade para distinguir diferentes tons de cinza, a gente viu no vídeo passado, né? Não passa de algumas poucas dezenas de tons diferentes. Com 32 tonalidades, a gente já não estava vendo diferença nenhuma, né? Bom, então aqui a gente tem uma representação do espectro de representação de cores, né? Então, em 1666, Isaac Newton descobriu, né, que um prisma de luz atravessado pela luz branca, né, é capaz de decompor a luz branca num espectro de cores que vão desde o violeta, no extremo, até o vermelho no outro. Né? E a cor de um determinado objeto vai depender da cor emitida ou da cor refletida por ele. Né? Então, se for uma tela de computador, por exemplo, que ela é capaz de emitir cor, tudo bem, mas a maioria dos objetos é passível, apenas reflete a luz que incide sobre ele. Né? A cor de uma luz é determinada pelo seu comprimento de onda e a gente tem essa representação aqui do lado. Então, aqui a gente tem os comprimentos de onda, tá? E aqui a gente tem o espectro de cores. Vejam o seguinte, o espectro de luz visível é apenas esse que está representado aqui, ó. E olha o pouquinho que ele corresponde aos comprimentos de onda que existem na natureza. Então a gente vai ter aqui desde 10 elevado a menos 10, que são comprimentos de onda curtíssimos, né, que são os raios cósmicos, por exemplo, até oscilações elétricas longas, que chegam até 10 elevado a 14. Tá? Então o espectro é enorme. Aí nessa faixa aqui a gente tem ondas de rádio, né, micro-ondas, né? A gente vai ter aqui a parte do espectro visível, e aqui a gente vai ter raios X, raios gamas e raios cósmicos, certo? Então é um espectro muito amplo e o nosso sistema de visão, ele só é capaz, o nosso olho, ele só é sensível a essa pequena faixa que tem aqui, que está aqui um pouco dilatada para a gente ver um pouco melhor, né? Então a gente vê que vai do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta, certo? E aqui a gente vê o seguinte, acima do vermelho, né, a gente tem o infravermelho. Está aqui, ó. E aí tem o infravermelho próximo, o intermediário, o distante e o muito distante. Lembre-se que o infravermelho é o calor para a gente. Né? Então a gente não é capaz de enxergar a emissão de calor dos corpos. Alguns animais são. O nosso olho não é sensível a isso. Né? E aqui para baixo a gente tem o ultravioleta. Né? Então a gente tem o ultravioleta próximo, o distante e o extremo, chamados raios ultravioletas, que nós também não somos capazes de enxergar. Né? Então isso aqui dá uma ideia interessante do nosso, como o nosso sistema de visão, apesar de ser fantástico, é limitado. Né? Vamos falar um pouco sobre a diferença entre luz emitida e luz refletida, certo? Então, luz emitida é aquela que vem de uma fonte de luz ativa. O nosso exemplo rei é o sol, né? Ou uma lâmpada elétrica, o monitor do computador, a tela do celular. Tá? Já a luz refletida é aquela que é enviada a partir de um objeto, ou seja, é a luz que a gente vê quando a gente olha para alguma coisa que não é capaz de produzir sua própria luz. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma... Eu derrubei as coisas aqui. Eu tenho uma caixinha de fone de ouvido. Né? Eu vejo ela branca. O que significa? Não significa que ela é branca. Assim, ela é branca, né? Mas significa que, na verdade, que ela é capaz de refletir todas as cores que incidem sobre ela. Então eu enxergo ela branca. Tá? Já se eu pego, por exemplo, um celular, né, com a capa preta, né, então significa que as cores, quando incididas na tela do meu celular, elas são absorvidas e quase nada é refletido. Então eu não vejo quase nada.
Tá? A luz que eu tenho aqui iluminando em cima de mim é uma luz fluorescente branca, certo? Que emite todos os comprimentos de onda. E assim por diante. Eu posso pegar essa caixinha de remédio meio verde aqui, sei lá. Então significa que da luz branca que incide sobre ela, esses componentes puxados ao verde são refletidos, a parte vermelha é toda absorvida. Tá? Então essa informação é relevante para a gente entender como é que a gente enxerga as cores. Tá? A luz emitida, ela conserva a sua cor original. Já a luz refletida por um objeto pode ter sua cor alterada. Então, por exemplo, digamos que esse objeto aqui é verde. A maior parte da luz vermelha é absorvida. Né? Se eu apagasse essa luz aqui branca e pudesse criar uma iluminação bem vermelha aqui no meu ambiente, eu teria dificuldade de ver esse objeto, porque as componentes de luz vermelha nele são absorvidas. Ele ia aparecer bem mais escuro do que aparece aqui para mim. Já se eu utilizasse uma luz verde, não, eu ia conseguir vê-lo bem, porque ele reflete bastante o verde. Né? Então, eu tenho essa composição para poder ver que cor que eu vou efetivamente enxergar. Tá? Então, passando aqui para a sequência, se a gente iluminar, por exemplo, um papel branco com uma luz branca, ele vai refletir todas as componentes de cores, né? Porque eu estou incidindo branco em cima do branco, eu vou enxergar branco. Agora, se eu vier com a luz vermelha e incidir em cima de um papel branco, eu vou ver o papel de que cor? Vermelho. Por quê? Porque como ele é um papel branco, significa que ele tem a propriedade de refletir todas as componentes de cor, inclusive a vermelha. Se eu só incido vermelho nele, ele só reflete vermelho, eu vou ver ele vermelho. Se eu incidir azul, eu vou ver azul. E assim por diante. Né? Já se eu pego um papel azul e incido luz azul, obviamente, eu vou vê-lo, né? Como ele é azul, significa que ele reflete a luz azul. Então eu vou ver, ele vai iluminar. Mas se eu incido luz vermelha, eu vou vê-lo preto, porque a luz vermelha nele vai ser toda absorvida, certo? Por outro lado, né, aqui um outro exemplo, se a gente iluminar uma caixa azul com luz branca ou azul, a gente vê azul. Mas se iluminar com qualquer outra cor, ela vai parecer preta, porque qualquer outra cor, exceto o azul, vai ser absorvida pela superfície da caixa. Já uma superfície preta, como a capinha do meu celular, ela vai absorver todas as cores que incidem sobre ela, tá? E é por isso que quando você tem um carro branco e ele está no sol, ele esquenta menos do que se você tiver um carro preto. Porque o carro branco ele vai refletir uma parcela maior da luz solar que está incidindo sobre ele do que o carro preto que vai tender a absorver tudo. Então aquela energia do sol, da luz do sol absorvida no carro preto vai se transformar em calor e o carro vai esquentar mais do que o branco. Bom, a teoria de percepção cromática pelo olho humano, né, ela se baseia numa hipótese formulada por Young em 1801, né, que estabelece que os cones, que são células fotossensíveis que compõem a retina, juntamente com os bastonetes, se dividem em 3 classes, com diferentes máximos de sensibilidade, situados em torno do vermelho, do verde e do azul. Então, o nosso olho é como se ele tivesse células capazes de absorver principalmente luz vermelha, luz verde e luz azul. Tá? Não quer dizer que são essas as únicas cores que estão chegando aos nossos olhos, mas são aquelas às quais ele é mais sensível. Tá? Dessa forma, todas as sensações de cor percebidas pelo olho humano são, na verdade, combinações das intensidades dos estímulos recebidos por cada um desses tipos de cones. Né? Então, na verdade, não enxerga o mundo do jeito que ele é. A gente enxerga o mundo do jeito que os nossos olhos permitem. E outros animais enxergam de outras maneiras, porque eles têm olhos com capacidades de absorver mais ou menos cores. Então, por exemplo, tem animais que não têm um determinado tipo de receptor. E eles enxergam o mundo com cores diferentes da gente. Deve ser, para eles é normal, né? A gente nunca viu do jeito deles. Né? Já existem outros animais, né? Tem uma chamada, deixa eu ver se eu descubro aqui o nome, para falar para vocês. Vocês podem procurar no YouTube, inclusive. Deixa eu ver só se eu localizo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu celular. Porque é muito interessante.
Aqui. Aqui. Chama camarão louva-a-Deus palhaço. É um nome esquisito. Camarão louva-a-Deus palhaço. Depois eu vou ver se eu acho o link e posto lá no grupo do WhatsApp da gente. Mas esse animal, ele, diferente de nós que temos 3 receptores diferentes nos olhos, ele tem 12. Ele é capaz de enxergar comprimentos de onda que a gente nem imagina, entendeu? Então ele consegue perceber o mundo ao redor dele de uma forma muito mais sofisticada do que a gente. Os olhos dele são muito mais sofisticados do que os nossos. Inclusive, você vê que os olhos, eles além de poderem se mover, né, e tal, é como se eles tivessem 4 quadrantes cada olho. É um negócio muito interessante, né? Eu já vi alguns documentários a respeito, nunca estudei a fundo, obviamente, mas me parece muito curioso a habilidade que outros animais têm que nós não temos de perceber cores, né? A gente vê o mundo do jeito que a gente pode, digamos assim, né? Desta forma, né, então aqui, todas as sensações de cor percebidas pelo olho humano são, na verdade, combinações das intensidades dos estímulos recebidos por esses 3 tipos de cor. Já tinha falado isso, né? Que são os que são sensíveis ao vermelho, ao verde e ao azul. Essas 3 cores são denominadas para a gente de cores primárias aditivas, pois é possível obter qualquer outra cor a partir de uma combinação aditiva de uma ou mais delas, né? Então, as nossas, a partir das combinações de um pouco de vermelho com um pouco de azul com um pouco de verde, a gente forma outras cores. E esse é um chamado sistema de cor aditivo, que é o caso do sistema de cor que a gente usa para caracterizar os objetos que são capazes de emitir luz. Tá? Então, falando um pouco sobre cores aditivas e cores subtrativas. Né? Uma cor aditiva, tá, é obtida a partir da adição de luzes de diferentes cores. No sistema de cores aditivo, a ausência de cor é a cor preta, enquanto que a união de todas as cores produz a cor branca. O sistema aditivo ele é baseado na luz emitida, como no monitor de computador, né? E as cores primárias do sistema aditivo são vermelho, verde ou azul, o RGB. Já no sistema de cores subtrativo ocorre o oposto. As cores são obtidas pela subtração da luz de diversas cores. Nesse sistema, no subtrativo, a ausência de cor dá origem à cor branca, enquanto que a união de todas as cores resulta na cor preta. O sistema subtrativo é baseado na luz refletida, como a que se vê, como a que se olha para a folha de papel na impressora. Então, aqui a gente tem, né, uma representação em cores disso daqui. Né? Então, no sistema de cores aditivo, a mistura de 2 cores primárias, 2 a 2, produz as chamadas cores secundárias, que são magenta, né, que é a mistura do vermelho com o azul, o amarelo, que é a mistura do vermelho com o verde, e o ciano, que é a mistura do azul com o verde. Já no caso da mistura de todas as cores, quando eu misturo vermelho, azul e verde, dá o branco. Tá? A mistura das 3 cores primárias ou de uma cor secundária com sua cor primária oposta produz a cor branca. Tá? Então, por exemplo, aqui eu misturei vermelho com verde, dá amarelo. Se eu misturar o amarelo com o azul, dá branco. Porque aí o amarelo já é composto por vermelho e por verde. Tá? Já no sistema de cores subtrativo, a gente tem um padrão de cor diferente. As cores básicas são ciano, magenta e amarelo. Tá? E quando eu misturo magenta com amarelo, eu obtenho vermelho. Ciano com magenta, eu obtenho azul mais escuro. Né? Ciano com amarelo me dá verde. E a combinação de todas elas me dá preto. Tá? Olha que curioso, as cores secundárias do sistema subtrativo são as primárias do aditivo e vice-versa. Então, olha aqui quem são as secundárias do subtrativo: azul, vermelho e verde, que são as primárias do sistema aditivo e vice-versa. Tá? Quando a gente fala em impressora, por exemplo, né, você tem um papel que você não imprime nada, ele está em branco. Né? Aí, quais são as cores que a impressora normalmente tem? Ciano, amarelo e magenta. Bom, e tem um cartucho preto, né? Já vamos falar dele. Então, C de ciano,
M de magenta e Y de yellow, que é amarelo em inglês. Então, assim como o sistema de coaditivo é o RGB, Red, Green, Blue, né, vermelho, verde, azul, no caso do sistema subtrativo, a gente tem o CMYK, C de ciano, M de magenta, Y de yellow, que é amarelo, e o K é para black. Não dá para usar B, porque o B já é usado para blue em inglês, né? Então, o K é para black. E por que o black? Porque não existe tecnologia hoje disponível para você construir cores perfeitas que, combinadas, eu não consigo fazer uma tinta ciano perfeita, uma tinta magenta perfeita, uma tinta amarelo perfeita, de modo que quando eu combinar as três vai me dar preto. Não acontece isso. Quando eu misturo as três, me dá um marrom escuro. Né? Então é por isso que algumas impressoras conseguem funcionar só com cartucho colorido, sem o cartucho preto. E quando falta tinta preta, elas misturam as cores e imprimem um marrom meio safado lá, né? Mas que serve. Quebra um galho, você está precisando da impressora, então você imprime lá desse jeito e quebra um galho. Você está sem cartucho preto, quebra um galho. Mas o preto, normalmente, ele vem à parte por dois motivos. O primeiro é porque as cores são imperfeitas e você não consegue obter o preto pela combinação das cores primárias subtrativas. Tá? Por problema de tecnologia de produção de tinta, de fato. Né? E o outro motivo tem a ver com a economicidade. A gente usa muito mais impressão preta do que qualquer outra cor, então é natural ter um cartucho preto à parte. Tá? Fica mais prático, mais barato, fazendo assim. Tá bom? Bom, o objetivo dos modelos de cores, dos modelos de representação de cores, é permitir a especificação de cores em um formato padronizado. Tá? Em linhas gerais, o modelo de cores é uma representação tridimensional, na qual cada cor é representada por um ponto no sistema de coordenadas 3D. Já vamos ver uma imagem sobre isso que vai ajudar a gente a entender melhor. A maioria dos modelos em uso atualmente é orientada ao hardware, ou seja, os modelos são elaborados pensando no tipo de hardware que você vai usar aquele sistema de cor, se é um monitor, se é uma impressora, tá? E também levando em consideração as aplicações que você vai precisar usar esses modelos de cores. Então, falando do modelo RGB, é o que é usado nos monitores, né? Então, cada monitor cria cores emitindo luz diretamente utilizando o modelo RGB. No monitor, cada pixel é formado por um conjunto de 3 pontos triangulares chamados de tríades, tá? Que são compostos por fósforos, né, com o elemento fósforo, sensível a cada uma das 3 cores primárias. Né? Então, o CIE, que é a Comissão Internacional de Iluminação, definiu como as 3 cores primárias o vermelho, que tem comprimento de onda 435,8 nanômetros, o verde, com comprimento de onda 546,1 nanômetros, e o azul, com comprimento de onda de 700 nanômetros. Tá? Controlando precisamente a intensidade de excitação dos pontos que compõem cada tríade, é possível a gente criar milhões de cores. Né? Então, como os pontos que compõem cada tríade são muito pequenos para serem vistos individualmente, os nossos olhos nos enganam, né? E as 3 cores primárias emitidas pelos 3 pequenos pontos parecem para a gente como que misturadas, compondo uma cor só, né? Que é o que a gente chama de pixel. Né? E a cor resultante vai depender, obviamente, das intensidades de cada uma das cores primárias. Então aqui a gente tem alguma ilustração, né, de como as tríades aparecem em alguns modelos de tela. Então aqui são nas antigas TVs com tubos de raios catódicos, né? Aqui são em monitores também de tubos de raio catódico, como era. Aqui nos LCDs, em telas LCDs, e aqui em outro tipo de LCD. Tá? Esse aqui é o que é mais comum atualmente. E aqui a gente vê a representação gráfica do modelo de representação de cor RGB. Veja que a gente representa em eixos cartesianos, né, que ao invés de serem x, y, z, são RGB. Né? Então, esse aqui é o eixo do vermelho, aqui é o eixo do verde e aqui é o eixo do azul. Então, aqui eu tenho azul puro, que é 0 de vermelho, 0 de verde e 1 de azul. Aqui ele está em valores absolutos, né, como se cada intensidade de cor varia de 0 a 1. Tá? Aqui é o verde, que é o 0 de vermelho, 1 de verde, 0 de azul. E aqui é o vermelho, que é 1 de vermelho, 0 de verde, 0 de azul. Aí a gente vê aqui as cores secundárias, o amarelo, que é a combinação de vermelho com verde. Então esse é o plano amarelo. Aqui eu tenho o plano ciano, que é a combinação de verde com azul. E aqui eu tenho o plano magenta,
que é a combinação de azul com vermelho, né? O magenta puro é esse ponto aqui, ó, que é um de vermelho e um de azul. O ciano puro é esse vértice aqui, ó, que é um de verde e um de azul. E aqui eu tenho o ponto do amarelo, que é um de vermelho e um de verde. Nesse ponto aqui, que os três estão no valor máximo, 1 e 1, eu tenho branco. E nesse outro ponto aqui, que os três têm valor 0, 0, 0, eu tenho preto. E essa diagonal interna aqui do cubo, né, porque isso é um cubo, é a diagonal da escala de tons de cinza. Então todo mundo aqui vai ser 0,1, 0,1, 0,1, 0,5, 0,5, 0,5, 0,9, 0,9, 0,9, até chegar em 1, 1, tá bom? E aqui a gente vê uma mesma imagem representada apenas cada componente de cor. Então aqui a gente tem a imagem colorida, né? E aqui eu tenho uma imagem que ela está impressa em tons de cinza, né? Uma imagem preto e branco, mas eu zerei dela tudo que era azul e tudo que era verde. Então eu só estou vendo representado nelas intensidades de vermelho. Então vejam que o branco da roupa da senhora se vê branco, né? O vermelho das flores se vê branco, porque a intensidade é alta, né? No sistema de cores de representação monocromática, né, em tons de cinza, o 0 é preto e o 255 é branco, né? Então a gente vê que a intensidade maior leva para o branco. Já as folhas que são verdes aqui, eu vejo quase preta. A roupa da senhora que é azul, eu vejo bem escura, né? Então é como se o componente de vermelho que eu tenho aqui é pouco, o componente de vermelho que eu tenho aqui é pouco. Claro que é preto, porque tem pouca componente de vermelho, pouca componente de azul, pouca componente de verde. E o que é branco, tem muito branco, tem muito vermelho, tem muito azul e tem muito verde, né? Aí a gente vê aqui o verde, aí a gente já vê mais claras as folhas. E as flores, que eram vermelhas, a gente vê preta, 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 como se ela não tivesse nada de verde, né? E aqui a gente vê o azul. De todas, em comparação com essas três aqui, ó, é aqui a roupa da senhora parece mais clara, porque a componente de azul é mais forte, né? E aqui vejam que as folhas verdes e as flores vermelhas praticamente fica tudo preto, porque praticamente não tem componente de azul aqui, certo? Bom, o CMYK, como eu falei para vocês, é o modelo que é usado nas impressoras, né? Sobretudo na jato de tinta, nas laser também, né? É um sistema baseado em luz refletida e, portanto, é no sistema de cores subtrativo. As cores primárias, já falamos, é o ciano, o magenta, o yellow, que é o amarelo, e o black, né? E o preto, como eu disse a vocês, não deveria ser necessário, mas é por conta da imperfeição das tintas e também por um critério de economicidade, tá? Um outro sistema de cores é o sistema Y e Q. O modelo Y e Q, né, seria Luminance Intermodulation Quadrature, né, obviamente que não é a sigla, né, é utilizado nos padrões NTSC de TV em cores. Então, basicamente, o modelo Y e Q ele foi desenvolvido sob o princípio da dupla compatibilidade, que norteou os projetos de TV colorida para garantir a convivência entre o sistema colorido e o sistema preto e branco já existente. Vamos voltar aos anos 1950, que foi quando isso aconteceu. Então você tinha TVs preto e branca, que dominavam o mercado, e surgiram as TVs coloridas. Então as emissoras queriam transmitir em cores, até para motivar a compra de TVs coloridas, mas não podiam parar de transmitir preto e branco, porque quase todo mundo tinha TV preto e branco em casa. Então os caras criaram um sistema que permitisse transmitir de um jeito só a imagem, de modo que pudesse ser captada pelos dois tipos de TV, né? Então a componente Y, que é a luminância, ela contém a informação necessária para um receptor preto e branco reproduzir a imagem monocromática. Então para as TVs preto e brancas, elas pegavam só a componente Y, tá? Já as componentes I e Q, elas codificam as informações de cromaticidade, ou seja, a informação de cor está nas componentes I e Q, tá? E aí as TVs coloridas pegavam as três componentes, enquanto que as TVs preto e branca pegavam apenas a componente Y. Na conversão de cores RGB para Y e Q, a gente usa essa equação matricial, né? Então aqui eu boto quanto seria de vermelho, de verde, de azul, multiplico por essa matriz de transformação e obtenho aqui as componentes Y, I e Q para o sistema de cores
Y e Q. Se eu quisesse fazer o contrário, eu teria que inverter essa matriz, né? Note que curioso aqui o seguinte, o Y, que é o que dava lá naquelas TVs dos anos 1950 a imagem preto e branco, ele é obtido a partir do RGB, pegando a componente R multiplicando por 0,299, pegando a componente G do verde multiplicando por 0,587 e pegando a componente B do azul multiplicando por 0,114. É como se na nossa capacidade de perceber cores, nós temos células sensíveis ao vermelho, ao verde e ao azul, mas fica claro que as células sensíveis ao verde, elas são mais potentes, digamos assim, né? Pelo menos matematicamente a impressão que eu tenho vendo isso aqui, eu não entendo nada de biologia, do que as células sensíveis ao azul, que são as menos capazes de perceber coisas, e as células sensíveis ao vermelho estão meio que no meio, né? Não sei se isso terá a ver com algum tipo de vantagem adaptativa do processo de que nos levou a... porque as plantas que a gente precisa reconhecer na natureza para a alimentação são verdes, enfim, não sei, né, se tem alguma coisa ligada a isso. Aqui a gente vê as componentes Y e Q. Vejam que a componente Y é a imagem em preto e branco intuitiva, né? Já as componentes I e Q, elas não fazem o menor sentido para a gente, elas não são inteligíveis para nós, tá? Então não adianta a gente tentar entender o que elas significam, porque não vai fazer sentido para a gente, não tem sentido físico, tá? Elas servem a um propósito matemático para a reconstrução da informação de cor para representação na imagem. Mas essa sim, essa é uma imagem bem intuitiva para a gente, uma imagem em preto e branco dessa imagem daqui, tá? Bom, além disso, nós temos os modelos de representação, falando aí em modelos de representação de cores, né? Desculpa, a gente tem o modelo HSB. Os modelos de cor RGB e CMYK eles são baseados em limitações impostas pelo hardware, que a gente falou que era o foco inicial, e pelos materiais disponíveis, monitores, no caso RGB, e tintas de impressão, no caso CMYK. Tá? Já um método mais intuitivo de descrição de cores, então nesse caso agora focado na aplicação e não no hardware, né, é representado pelo modelo HSB, onde o H, eu não sei falar isso direito, acho que é Hue, né, seria matiz, o S é de saturation, saturação, e o B é de brightness, né, que é brilho. E esse sistema ele é também conhecido como HSL, né, onde o H e o S é a mesma coisa, mas troca o B do brightness pelo L de lightness, ou luminosidade, ou pelo I, HSI, onde o I é de intensity, intensidade. Né. Primeiro falando do H, né, que é a matiz ou tom, é o atributo, né, que distingue uma cor da outra. Então, o vermelho, o verde e o azul, eles são diferentes entre si pelo tom. Tá? Já a saturação, que é o segundo componente, é a intensidade relativa à pureza da cor. Então, se a gente diminui a saturação do vermelho, por exemplo, a gente vai ter um tom mais pastel, mais claro, mais suave, mais desbotado ou descolorido. Tá? Então, pensem num rosa, né? Um tom mais leve de rosa leva para um rosa bebê, um tom mais intenso de rosa leva para um rosa choque, tá? Perdão, uma saturação, usei a palavra tom errado, né? Então um rosa com a saturação baixa vai me levar a um rosa bebê, e um rosa com saturação alta vai me levar a um rosa choque, né? Já o brilho, ele vai separar, por exemplo, o azul claro do azul escuro, ele vai dizer quanto de luz tem adicionado à cor. Então, isso, para quem trabalha com arte, né, para quem trabalha com manipulação de imagens, esses artistas gráficos, essa é uma linguagem para eles muito mais intuitiva do que o RGB, por exemplo. Tá? Tem outra coisa que é relevante. Em algumas aplicações, o RGB ele sofre muito pela variação de luz. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma equipe de futebol de robôs que já foi campeã brasileira, na verdade latino-americana, já ficou em terceiro lugar, já foi vice-campeã e assim por diante. Né? Então o nosso time, né, ele tem um sistema de processamento de imagem, porque os robôs têm um código de cores em cima dele, fica uma câmera posicionada no teto do campo de futebol, e a gente precisa extrair as cores para poder identificar onde estão os nossos robôs, os robôs do adversário, a bola, e assim poder jogar. Né? Quando a iluminação ambiente varia,
mesmo o campo estando iluminado, as componentes RGB variam. E às vezes o sistema da gente perde a capacidade de detectar as cores. Se nós, ao invés de trabalharmos com o sistema RGB, trabalhássemos com um sistema tipo HSB, nós poderíamos, tá, eliminar a influência da componente de luz, de brilho, porque ela está isolada na terceira componente, na componente do B, do S, do L ou do I. Né? Vai ser o brilho, a luminosidade ou a intensidade. É a terceira componente. As informações referentes às cores estão nas duas primeiras componentes. Tá? Então, utilizando o sistema HSB, por exemplo, eu só teria que jogar fora o canal de luminosidade e ficar com os dois primeiros canais de cor. Então, quando a iluminação ambiente variasse, toda a variação ia estar no terceiro canal, e eu tinha jogado ela fora mesmo, eu só preciso trabalhar com dois canais. E a informação de cor estaria ali. Ah, e por que a gente não faz isso? Porque a transformação de RGB, que é como as imagens da câmera chegam para a gente, as câmeras não dão imagem HSB, elas dão imagem RGB. E a transformação de RGB para HSB é um processo não linear, né? Que tem que ser efetuado em ponto flutuante. E isso para fazer 30 quadros por segundo, com imagem de alta resolução, com as câmeras que a gente usa, que são câmeras HD ou Full HD, fica muito lento. E a gente tem problemas de fazer isso também. Então seria uma solução, mas tem problema de velocidade de processamento, que a gente precisa processar as imagens rapidamente. Tá bom? Bom, a matriz e a saturação, elas costumam ser denominadas conjuntamente de cromaticidade, o que nos permite dizer que uma cor pode ser definida pelo seu brilho e por sua cromaticidade. Então, posso calcular os chamados coeficientes tricromáticos, né? Onde R mais G mais B dá igual a 1, minúsculos, né? E o R, o componente R, que é o coeficiente um dos coeficientes tricromáticos, ele é o R dividido pelo somatório do RGB. O Gzinho é o G maiúsculo, que é a componente green, né, verde, dividido pelo somatório RGB. E o Bzinho é o B maiúsculo dividido pelo somatório do RGB. Tá? A vantagem do modelo HSB, como eu já falei, está no fato dele aproximar a nossa percepção das cores, sendo mais natural avaliar uma cor segundo esse modelo. Tá? E a desvantagem do modelo HSB está relacionada à necessidade de conversão das cores em valores RGB para o trabalho nos monitores e em valores CMYK para os trabalhos em impressora. E, bom, quando isso precisa ser feito a uma alta taxa, é problema. Tá? Aqui a gente tem o modelo de representação do HSB, HSL ou HSI. Notem que ele é bem menos intuitivo do que o bom e velho modelo tridimensional lá do RGB. Tá? Aqui a gente tem uma visão de cima dele, né? Então vejam aqui uma visão em perspectiva, né? A intensidade ela varia ao longo desse eixo, que é a terceira componente, né? O RUO, né, que é o tom, é esse ângulo aqui, ó. Então rodando aqui eu tenho o verde, o azul e o vermelho, tá? E o quão afastado eu estou do centro, né? O quão afastado eu estou do centro me dá a saturação. Então é bem mais difícil de interpretar. Né? E aqui a gente tem a imagem da senhora. Aqui eu tenho como se eu jogasse fora as outras duas componentes e representasse o H em tom de cinza. Aqui eu tenho o S. E assim como aconteceu no Y e Q, esses dois não fazem sentido para a gente. Tá? Já quando a gente olha para o I, ele é correspondente ao Y lá do Y e Q. Então é a imagem preto e branca natural para a gente. Né? Falando um pouquinho sobre cores indexadas ou pseudocores. Tá? Nem sempre as aplicações desenvolvidas necessitam de todas as cores, que podem ser utilizadas no RGB ou no CMYK. Então no RGB, por exemplo, eu falei para vocês lá no outro vídeo, né? A gente usa 1 byte para o vermelho, 1 byte para o verde, 1 byte para o azul. Cada byte tem 256 níveis. Então, na verdade, eu tenho 2 elevado a 24 cores diferentes, o que dá mais de 16 milhões de cores. Mas a gente não precisa de tantas cores para representar uma imagem, muitas vezes. Né? Eu posso trabalhar com um número menor. Quando o usuário necessita apenas de uma quantidade pequena de cores, a utilização de cores indexadas é uma boa alternativa para economizar memória.
As versões do Windows antes, elas tinham muito isso. Ele tinha um sistema de 16 bits e tinha um sistema de 16 cores. Então, no sistema de 16 cores, a imagem ficava horrível. Você só tinha 16 cores possíveis para representar. Mas no sistema de 16 bits, ao invés de usar 24 bits, eu usava 16. São 65.536 cores diferentes. É bem menos do que 16 milhões de cores, mas ainda são muitas cores. Tá? Nesse caso, como é que funciona? O que acontece, na verdade, as cores continuam sendo representadas por... as cores continuam sendo representadas por 24 bits. Mas ao invés de eu armazenar as cores completas, eu crio uma tabela que tem 65.536 posições, e portanto me bastam 16 bits para poder apontar para cada ponto da tabela, e em cada ponto da tabela eu boto uma cor. E aí eu escolho 65.536 cores que melhor representam a minha imagem e guardo só aquelas. Com isso eu economizo bastante espaço de memória. Né? Então, as palhetas de cores indexadas são grupos de cores, geralmente de 16, que são 4 bits, que é aquele exemplo lá do Windows, ou de 256, que são 8 bits, mas também lá naquela versão do Windows também tinha de 16 bits, né? Onde o usuário pode escolher uma cor adequada para o trabalho que estiver realizando. A principal vantagem do uso destas palhetas é que se utiliza 4 ou 8 bits ou 16 bits para representar as cores, o que é muito menos do que os 24 bits do sistema RGB, e no sistema CMYK são 32 bits, que eu tenho a componente K também. Né? O computador, então, ele cria uma palheta de cores e atribui a cada elas um número. Assim, para se registrar a cor de um determinado pixel ou objeto, o computador simplesmente registra o número da cor adequada da palheta. Tá? O usuário continua podendo utilizar qualquer cor do sistema RGB, mas ele vai usar apenas 16, 256 ou 65.536 cores de cada vez. Bom, falando agora em conversão de imagem colorida para tom de cinza, né, a gente vai ser a primeira aplicação, e essa eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer na nossa aula síncrona, certo? Mas vejam, aqui diz o seguinte, ó, nos arquivos de imagem que normalmente trabalhamos no computador, sobretudo no formato bitmap, as cores estão representadas no modelo RGB. Tá? Nesse contexto, uma imagem é uma matriz de M linhas por N colunas, onde cada um de seus elementos, que é um pixel, é um valor tridimensional, cujos elementos representam as componentes R, G e B do pixel correspondente. Uma técnica muito utilizada para converter a imagem de colorida para tons de cinza consiste em executar para cada pixel uma das seguintes operações. Então, eu elevo o componente verde ao quadrado, mais a vermelho ao quadrado, mais verde ao quadrado, mais azul ao quadrado, divido por 3 e tiro a raiz quadrada. Isso seria uma forma de obter uma representação em tons de cinza. E a gente tem uma outra que é uma média ponderada. Tá? Que é uma média ponderada. Essa média ponderada eu acho mais apropriada, sobretudo se na hora de compor os pesos, nós utilizarmos aqueles que nós vimos na matriz de conversão do sistema Y e Q para o RGB. Por quê? Porque aqueles coeficientes que estão lá, eles não foram tirados do nada. Eles estão biologicamente suportados pelo nosso sistema de visão humano. Então, no lugar de X, Y e Z aqui, a gente utilizaria, voltando aqui, ó, 0299 para o X, 0587 para o Y e 0114 para o Z. Tá? E assim a gente chegaria nessa média ponderada aqui. Tá bom? Então vamos ver um exemplo, eu já ilustro para vocês. Deixa eu só apresentar o próximo slide, que é o último. Tá? E aqui a gente vê a conversão de imagens de tom de cinza agora. A gente já fez de colorido para tom de cinza e de tom de cinza para binário. Tá? Uma vez convertida a imagem colorida para tons de cinza, para convertê-la em binário, né, preto e branco, por exemplo, basta fazer a seguinte operação em todos os seus pixels. Tá? Então, o R, o G e o B já vão ser iguais, porque a imagem agora está em tom de cinza e o conceito de tom de cinza é que as componentes vermelho, verde e azul são iguais. Então, o valor de tom de cinza que eu encontrar aqui, né, ele vai ser o valor igual para R, G e B. Tá? Se todas elas são zero, eu tenho preto. Se todo mundo é 255, eu tenho branco. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é comparar o tom de cinza obtido com o limiar. Esse limiar eu vou escolher.
Tá? E a gente vai ver que tem vários métodos de escolher isso, e alguns são automáticos. A gente vai estudar isso mais na frente. Por agora, a gente vai usar um limiar fixo. Né? Então, se as imagens variam de 0 a 255, o meio está em 127,5. Então, eu posso pegar 127 ou 128, tá? E usar como limiar. Então, o que ficar abaixo de 127 ou 128, eu jogo para 0. Então, se o tom de cinza é 100, é menor do que 127, então eu jogo para 0. Se o tom de cinza é 200, é maior do que 127, eu jogo para 255. Certo? E assim eu consigo converter a imagem de tom de cinza para preto e branco. Eu vou abrir aqui o nosso aplicativo que a gente vai desenvolver e vou ilustrar um exemplo para vocês. Tá? Então a gente tem aqui uma imagem colorida que eu abri do Yoda, né? E eu vou agora solicitar a conversão dela para tom de cinza. Então a gente vê aqui a imagem em tom de cinza agora, tá? E agora eu vou solicitar a conversão dela para preto e branco. Solicitei. Ah, tá, desculpem. É porque essa versão que eu fiz aqui é a versão que eu fiz para dar para vocês de exemplo e ela não tem isso implementado. Ela só implementei o tom de cinza. Deixa eu abrir aqui o meu, que tem essa parte já implementada. E aí vai dar para ver. De novo. Vamos abrir aqui uma imagem qualquer. Pronto, uma foto aqui da cidade, né? De Aracaju. Vamos converter para tom de cinza. Tá aí, né? E agora vamos fazer a conversão para preto e branco. E a gente fez a conversão para preto e branco. Deixa eu pegar uma outra imagem para a gente ver um outro exemplo. Eu gosto do Chewbacca. Já deu para ver que eu gosto de Star Wars, né? Então, tom de cinza e preto e branco. Pronto, tá? Bom, pessoal, isso ilustra o conceito, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas coisas na nossa aula síncrona, tá? Mas eu agradeço a vocês por terem assistido os vídeos e a gente se vê no próximo vídeo quando a gente passar para o próximo tópico. Muito obrigado, pessoal.